Estamos recebendo a doutora Renata Nini Goldoni, advogada especializada em direito imobiliário, com informações importantíssimas, né, doutora, com relação ao que acontece. Muita gente investindo em imóveis, comprando na planta, comprando, né? É um mundo que a gente vive aqui e a realidade está nos escritórios de advocacia, nas imobiliárias, está nos cartórios, uma grande situação de gente desinformada, outras pessoas sofrendo golpes mesmo, né, doutora? Então, dá um panorama, por favor, de início. Qual é esse panorama, qual é esse quadro que a gente está vivendo? Vamos tratar daqui, da nossa situação. Boa tarde a todos. Obrigada, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Então, infelizmente, com o avanço do mercado imobiliário, novos golpes surgiram e, assim, hoje nós temos muita informação. Então, as pessoas elas estão achando que elas são capazes de fazerem negócios sozinhas, sem o auxílio de um profissional capacitado e economizar em corretagem, honorários advocatícios. Eles, a princípio, acham que pode economizar numa coisa que depois isso pode custar muito mais caro. Sim. Então, assim, são muitos golpes. Eu já vi famílias pagando sinal para golpistas em contrato de compra e venda ou de locação, calção sem contrato assinado, gente comprando imóvel irregular, sem ver a matrícula atualizada. Tem um golpe que é muito sutil, que poucas pessoas conhecem. Você vai analisar a documentação do vendedor, o imóvel está no nome do vendedor, a documentação está toda ok, só que esse imóvel ele tem uma dívida anterior a essa venda, entendeu? Que é uma fraude a credor, e você pode vir a perder esse imóvel por causa dessa dívida anterior. Então, assim, a análise criteriosa da documentação é muito importante. E isso quem faz não é só o advogado, o corretor, mas a pessoa que está ali no mercado, no mercado imobiliário, que a gente sabe de todos os trâmites, os caminhos, porque assim, a gente precisa de um negócio seguro. Claro. A compra de um imóvel, às vezes é o sonho, a realização da casa própria, alguém que economizou a vida inteira para ter um investimento, para ter uma aposentadoria no final da vida, entendeu? E isso tem que ser feito com muita clareza. Então, assim, não basta você contratar um advogado, tem que ser um especialista, porque, afinal de contas, você não vai fazer uma cirurgia de coração com um ortopedista. Exatamente. Então, não adianta você pedir para o seu colega que se formou e está trabalhando no mercado financeiro, analisar aquele contrato, ele pode te ajudar, te dar algumas dicas, mas ele não é o especialista. Sim. Eu, com tantos anos de prática, às vezes, pelo telefone, eu já percebo o tom da pessoa, se aquilo vai dar certo. Então, assim, são nuances, sutilezas que fazem toda a diferença. Da experiência. E daí, assim, a minha dica principal é nunca você assine um contrato sem analisar a matrícula atualizada, e isso não é um fato fácil. A matrícula atualizada, às vezes a data da atualização, ela vem escondida, com carimbo de marca d'água do cartório, cada cartório coloca num lugar, então às vezes fica muito difícil até para nós profissionais localizar aquilo. Muitas vezes eu já peguei matrícula atualizada, que colega me passou, e eu não achei, e eu tive que entrar no cartório e pegar a matrícula para ter certeza de que realmente aquela matrícula era atualizada. Você cruzou uma informação com uma outra do cartório para... E a matrícula, ela é a certidão mais importante, porque você vai ver os anteriores, né? Então, assim, não basta você pegar a documentação só do vendedor. Se está dentro de prazo de execução de outros, você também tem que correr atrás daquilo. Então, assim, e sempre fazer com muita expertise. Sim. E as pessoas perderam isso. Elas realmente querem economizar. Elas acham que o santo Google resolve... Nossa, contrato pronto. Gente, fuja de contratos prontos na internet, por favor, entendeu? Porque cada caso é um caso concreto. Entendeu? Não pode ser assim, banalizado. Tem que ter profissionalismo. E isso vale para o imóvel residencial, mas também para o comercial. Nós tivemos um caso aqui... acho que no final do ano passado, começo desse ano, de um golpe na compra de um posto de gasolina. Não sei se isso foi muito noticiado, de uma pessoa que exigiu, como advogado do comprador, exigiu toda a documentação do posto com antecedência do vendedor para analisar, pediu aí alguns dias de prazo. Em cima dessa documentação toda, ela foi num banco e fez um empréstimo. Esse empréstimo veio para o comprador como se ele já fosse o vendedor, já fosse o proprietário. Então isso está só na... Deixa eu perguntar uma outra coisa que é muito típico aqui para a nossa região, doutora. A questão da compra de imóvel
implanta. E principalmente para o de Airbnb, né? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, é um termo que está gerando muita frustração. Né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que querem investir em imóvel na planta, porque às vezes é barato, forma de pagamento mais suave, então eles investem, mas já de olho na locação de curta temporada, o famoso Airbnb. Só que o que acontece é o quê? Que ninguém fala. As incorporadoras, construtoras, elas não têm o poder de autorizar o uso de Airbnb. Isso só vai ser definido quando dá assembleia constituída do condomínio. Então, quando o prédio for entregue, tiver o habite-se e já tiver moradores, aí vai ser feita a primeira assembleia, a convenção, o regimento interno, e daí vai ser registrado. E esses documentos se tornam lei entre as partes. Então, se nesse documento ficar definido que você não pode fazer o Airbnb, você está com um mico na mão. Porque, geralmente, você comprou um apartamento menor, porque, afinal de contas, os hóspedes não precisam de tanto espaço, não precisa de tanto armário. Você comprou um imóvel que não precisa de vaga de garagem, porque geralmente são perto de aeroportos, metrôs. Como é o nosso caso. Exatamente. Então, não precisa da vaga de garagem. Só que daí, a partir do momento que você não pode alugar para Airbnb, você tem que pensar na locação tradicional, que daí complica, porque a pessoa não quer um apartamento tão pequeno, porque ela precisa morar ali, ter toda uma vida ali dentro, e precisa do carro. Isso. Então, assim, e dificulta muito. E assim, não tem muito como você se precaver disso, porque na realidade é uma assembleia futura. Então só que assim, o que você pode fazer? Você tem que ter conhecimento disso no ato da compra. Então você tem que sempre consultar o advogado antes do corretor da sua confiança, porque assim, tem alguns corretores que só querem vender. Eles fazem o papel deles ali, fazem muito bem, mas eles querem vender. Correto. Se você depois vai ter algum tipo de problema, já não é mais da parte deles. Você compra no escuro, então. Você compra no escuro, mas você precisa ter ciência disso. Porque assim, tem alguns imóveis, por exemplo, falando de compra e venda também, de alavancagem patrimonial, nós usamos muito o uso capião, que é o apartamento sem a documentação, e a gente regulariza. Mas tudo isso é um estudo antes. Você sabe onde você está entrando, você sabe quais são os riscos que você está correndo, e você sabe o que pode dar certo ou não. Entendeu? E não é qualquer uso capião, a gente estuda, vê se é viável, vê se não é viável naquela situação. E daí, assim, esses imóveis, você pode ter uma frustração, porque você está pensando num rendimento maior e vai ter um rendimento menor, às vezes muito tempo parado por causa dessas diferenças do imóvel. Então é uma relação muito complicada. Então você precisa sempre procurar o advogado especializado. Não tem pressa, porque assim, esses imóveis eles são muito bonitos, eles encantam muito. Então você se apaixona por a ideia e às vezes você nem tem condições de pagar aquilo, aquela parcela realmente vai ficar cara no seu orçamento e você não tem, mas você está iludido que aquilo vai te trazer. Doutora, outra situação é assim, digamos, não aquela pessoa que comprou para futuramente colocar o imóvel no Airbnb, mas os outros que não imaginam que os seus vizinhos vão estar... Né? Então nós temos muitos prédios aqui na região já lançados, já morando, e que é um inferno de vida entre uma agitação típica daquelas pessoas que não têm compromisso, que estão lá um dia, uma semana, um mês só, e daquele morador que comprou pensando que seria um prédio pacato. Exatamente, e daí a maioria vence. Então, na realidade, assim, a nossa legislação a brasileira já está ciente de que o condomínio tem o poder, sim, de impedir isso, defendendo a segurança, o sossego e o interesse coletivo. Certo. Então, na realidade, assim, se for um prédio que todos os investidores compraram, não vai ter problema nenhum, mas se for a maioria moradores, e não vai rolar. Problema. E assim, e o condomínio pode sim, ele pode sim impedir essa... E você não tem o que fazer. O que você pode fazer é guardar toda a documentação, folders, panfletos, conversas com os corretores, para tentar depois entrar com ação de perdas e danos, para tentar minimizar o seu isso. Minimizar a frustração. Em casos mais gravíssimos, a gente pode até tentar o distrato, e com devolução dos valores pagos, mas muito difícil, porque depende de muita prova, e todo mundo sabe que a incorporadora não pode prometer isso, e eles prometem. Tá. Doutora, como é que faz para fazer contato com a senhora? Onde é que está? Rede social, WhatsApp? Meu WhatsApp é o 11 99658 9891. Eu tenho a minha página no Instagram, que é gold.lar, tá? Eu sou advogada, e eu acho que assim, a prova cabal de que você realmente precisa de um profissional qualificado é que eu estou há mais de 15 anos na área e eu nunca tive uma ação de despejo, nunca tive uma ação de execução. Então, um processo bem
elaborado, ele não traz dor de cabeça para o investidor, para aquela pessoa que realmente vive de locação, né? Acho que não deu tempo de falar sobre as locações. Exatamente. Mas vamos, um minutinho. Um minutinho? Gente, a locação também é um assunto que dá muito, muito trabalho. Nós temos 3 garantias principais, que é o fiador. O fiador, hoje em dia, a gente exige 2 imóveis quitados o nome dele. Apenas um imóvel é considerado bem de família, ele não pode dar em garantia. E isso torna o contrato frágil, tá? Você está inseguro se você tiver o fiador com apenas imóvel. O seguro fiança é um dos mais usados, mas ele tem aquilo, que o inquilino ele paga juntamente com o valor do aluguel a taxa do seguro. Quando ele para de pagar o aluguel, ele consequentemente para de pagar o seguro. E daí o proprietário ele precisa estar ciente de que ele vai ter que assumir o condomínio, o IPTU, a falta do aluguel e mais o seguro, porque senão ele perde essa vigência desse contrato. E daí não vai receber nada. Então, assim, é uma locação que precisa sempre estar sendo observada, precisa ter alguém administrando aquilo. E tem a caução, que é o depósito de 3 meses, que geralmente as pessoas não gostam de dar, porque fica muito tempo parado, o rendimento não é bom, fica aquilo. E depois tem muitos conflitos também na hora da devolução, que às vezes o proprietário não quer devolver, quer reter por algum motivo. Então é muito importante também você ter o laudo de vistoria inicial, laudo de vistoria final, para minimizar esse tipo de encrenca. Hoje em dia não dá para a gente querer lidar com o bom senso das pessoas, está cada vez mais difícil. Então, assim, tudo tem que estar muito bem escrito nesse contrato, né? Então tem essa parte, assim, o que dá mais confusão também seria ar-condicionado, portão eletrônico. Os inquilinos, eles não querem fazer manutenção disso. E isso precisa ficar definido no contrato exigido. O proprietário, no ato da entrega das chaves, precisa entregar um termo de que esses aparelhos estão funcionando, estão dentro do prazo de manutenção, e no final eles precisam entregar também da mesma forma, com um termo de manutenção feito. Muito então, legal. assim, realmente... É uma arte. É uma arte, gente. Não adianta querer brincar de... Então, a gente que exige, né, um profissionalismo de tudo, a gente que está preocupado com tudo, tem que pensar muito nisso, na questão patrimonial, não é? A gente vê muito isso acontecendo. E a gente tem até aqui na nossa região a querida delegada Corsato, que ela praticamente, as redes sociais dela tratam disso, né, doutora? São esses golpes de toda ordem, né? E a questão imobiliária é uma das grandes, porque, como disse a doutora Renata na nossa apresentação, no filme de apresentação de convite para o programa de hoje, ela fala isso, né? Na questão imobiliária, um erro, uma escorregada é um projeto, caro. Às vezes, de uma família, é um projeto de uma vida inteira, um patrimônio inteiro que se coloca aí sob risco. Então, doutora Renata, obrigado pela sua participação, seu conhecimento, a sua capacidade de se expressar e de colocar os pontos ajuda muito o nosso telespectador. E já adiantando que a gente fica aí alerta aí para no futuro a gente voltar a conversar. Com certeza, porque é sempre rico e é a função da nossa TV, né? A gente trazer gente boa, gente do bem, gente que a gente conhece e dá tranquilidade para os nossos telespectadores, trazendo aspectos muito importantes da nossa vida, do nosso cotidiano, de cidadania, né? Todo esse processo que a gente está vivendo. Estamos encerrando o programa. Na semana que vem estaremos aqui novamente às 11 horas, quinta-feira, nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Qualquer pergunta aos ambos os entrevistados, a gente repassa essas perguntas para eles e faz o contato com vocês aí na devolução. Quem está no YouTube, se inscreva, acompanhe a gente. Nós vamos ter novidades aí nos próximos programas, a gente vai daqui a pouco anunciar para vocês. Convidá-los para a próxima quinta-feira, 11 horas, e pedir a Deus que a gente caminhe bem, com segurança, apesar do que nós estamos vivendo na nossa região, nessa pandemia, essa epidemia de violência que está nos afligindo, né? Muita gente fala o seguinte: Marco, não põe tantas imagens de assalto, disso, aqui, motoboys, esse negócio, porque isso aí deprime a gente, ou prejudica você e tudo mais. Eu falo, é a nossa realidade, né? Se a gente está querendo fazer aí um jornalismo claro, não está fingindo, a gente tem que dizer isso. Nós estamos vivendo uma epidemia, esse Brasil está largado
Lá em Brasília, o povo só pensa em fazer treta, vocês sabem disso. Não tem judiciário, não tem político, não tem ninguém pensando na gente. Então a gente tem que se precaver mesmo. Aí o pessoal fala, nossa, aquela senhora não pode andar com o celular na rua, ela que está errada. A gente está tão bestificado com as coisas que a gente culpa a vítima, gente. Onde nós estamos nesse Brasil? O coitado da senhora que está andando no celular e é roubada, e é derrubada. É incrível, né? Obrigado, gente. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.